Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Rodrigo e hoje a gente vai dar continuidade com as nossas videoaulas de eletrônica analógica, estudando circuitos com amplificadores operacionais. Agora, já finalizando a matéria, pessoal, a gente vai misturar então o amplificador operacional com filtros. Filtros que a gente estava vendo até então nas últimas aulas, né? Agora então a gente vai ver o que? Filtro ativo. O que é um filtro ativo? É um filtro que mistura o conceito de filtro, os componentes de filtro, junto com o elemento ativo, que no caso são amplificadores operacionais. Então a gente vai ver como projetar um filtro passa alta e passa baixa ativo e como que funciona para fazer esse projeto, como que faz para calcular então a frequência de corte, como que faz para calcular os componentes desse filtro. Certo? Segue para a aula então, pessoal. Filtros ativos, passa alta e passa baixa. Vamos lá então. Primeira coisa, pessoal, vamos verificar quais as vantagens e desvantagens de se montar um filtro ativo. A primeira coisa, de cara, a gente já vê o que é. É a possibilidade de amplificação do sinal. A gente veio vendo em aulas anteriores, né, os filtros passivos, e o filtro passivo, o máximo que eu posso ter na saída é um sinal com a mesma amplitude da entrada, tá? Agora, no caso dos filtros ativos, eu consigo amplificar e ter valores na saída maiores que o próprio sinal da entrada. Claro que com aquele mesmo conceito, né? Se a gente amplifica, a hora que cai 3 dB daquele valor que está amplificado, ali eu tenho a minha frequência de corte, tá? Outra vantagem é que eu posso associar filtros em cascata sem que um estágio interfira no outro. Por quê? Conforme a gente vai ver, a gente vai montar o amp-op como se fosse um buffer, utilizando ele como um buffer. Ele sendo um buffer, ele isola um estágio do outro. Então eu consigo colocar estágios em cascata sem que um interfira no outro estágio. E ele tem uma boa resposta em baixas frequências sem a necessidade de indutores. Pessoal, em eletrônica analógica, a gente tenta, quando possível, evitar o uso de indutores, porque não é muito fácil encontrar no mercado indutores comercialmente para vender, e também porque indutores com uma indutância mais alta teriam que ser componentes muito grandes, tá? Então a gente tenta evitar, quando possível, o uso de indutores, e com filtros ativos a gente consegue o quê? Consegue montar filtros utilizando só capacitores. Essa é uma grande vantagem. Em contrapartida, o que a gente tem? A gente tem algumas desvantagens. Quais são? Bom, pelo próprio fato dele ser um filtro ativo, ele precisa ter alimentação. Ele tem que ter alimentação. Então essa é uma desvantagem, que ele necessita alimentação, diferente dos filtros passivos, onde simplesmente eu coloco os elementos passivos e ele já filtra, né? Outra questão que pode ser uma desvantagem é que a resposta em frequência ela fica limitada ao amp-op. Não sei se vocês vão lembrar de aula anterior, quando a gente começou a ver amp-op lá no início, o que acontece? Tinha uma curva da resposta em frequência do amp-op. Para altas frequências ele começa a não conseguir responder com o ganho que a gente gostaria, né? Com aquele ganho ideal lá do início. Ele vai caindo conforme a frequência aumenta. Ou seja, não adianta eu querer montar um filtro se o meu amp-op ele tem um limite de frequência que não vai corresponder àquele filtro, tá? Então essa é outra preocupação que tem que ser feita, tem que ser observada, né? Então a resposta em frequência ela é limitada à resposta em frequência do amp-op. Claro que se o amp-op responder acima daquelas frequências, sem problema. Se for abaixo, eu teria que trocar e procurar um outro amp-op para substituir no meu circuito, tá? E por fim, pessoal, uma última desvantagem é que esses circuitos, né, os circuitos ativos, os filtros ativos, eles não podem ser utilizados em sistemas de média e alta potência. Por quê? Porque a gente está trabalhando com amp-op. Amp-op é eletrônica de baixa potência, né? Trabalhar ali com 12 volts, 15 volts, com tensões baixas e, consequentemente, com sinais de entrada baixos. Se eu estiver trabalhando com sinais de média e alta potência, não tem como trabalhar, então, com filtros ativos. Aí, nesse caso, filtros passivos mesmo, né? Um exemplo de filtro passivo de alta potência, na verdade eu já nem sei se isso funciona mais, porque com o advento aí da internet, a comunicação via internet é muito mais rápida, né? Mas antigamente, pelo menos antigamente, não sei se hoje ainda é utilizado, tá?
mas pelo menos antigamente tinha um sistema de comunicação que era chamado carrier. O que é esse sistema carrier? Você tem, por exemplo, uma usina hidrelétrica e vai comunicar com outra usina hidrelétrica. Como que era feita essa comunicação? Pelo próprio fio da energia elétrica, mandava o sinal. Tá? Então o cara pegava o telefone lá na subestação, na usina, na subestação, né? E o outro pegava lá em uma outra subestação, em uma outra usina, e eles conversavam, e esse sinal ia pelo fio da energia elétrica. Como que você faz depois para separar? Na entrada das subestações tinham uns capacitores enormes, passivos, né, em resistências enormes, eram uns baldes grandes, faziam um efeito, como se fosse um balde, né? Um efeito de capacitor pendurado lá no fio de energia elétrica. Esse sistema, né, pendurado ali no fio de energia elétrica, ele filtrava para passar o sinal de alta frequência, que é o sinal de voz, para ir para o telefone para poder comunicar, e deixava passar pelo fio para entrar na subestação, para não dar problema ali nos medidores, né, só os 60 Hz. Então era um filtro passivo, né, de alta potência, que ele estava pendurado lá na rede. Hoje em dia realmente eu não sei se isso ainda é utilizado, tendo em vista o que eu falei, que com o advento aí da internet, a comunicação tem ficado muito mais rápido e ágil por outras maneiras. Tá? Mas esse era um exemplo aí de um filtro passivo de alta potência. Certo, pessoal? Bom, vamos lá então. Vamos ver o filtro passa-baixa de primeira ordem. A gente tem aqui então o filtro passa-baixa de primeira ordem. A gente já estudou isso aqui na aula anterior, né? Então como que monta o filtro, está aqui a frequência de corte do filtro, e como que eu vou transformar isso então em um filtro ativo, um filtro de primeira ordem. Para eu transformar num filtro ativo, simplesmente o que eu faço? Eu associo com um amp-op, tá? Um amp-op não inversor. Por quê? Porque eu vou ter alta impedância de entrada, ou seja, baixa corrente, baixíssima corrente aqui, não interferindo então no meu filtro, no cálculo do filtro, tá? E aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho meu ganho, dado por RF sobre R1 mais 1, porque ele é não inversor. Então esse seria um filtro passa-baixa de primeira ordem. Pessoal, e com essas fórmulas aqui, o que a gente consegue então? A gente consegue calcular os parâmetros, né? A frequência de corte e o ganho, a partir de um dado circuito, onde já tem os componentes, tá? Então, essa é a fórmula para obter os parâmetros a partir de um circuito. Agora, digamos que eu quero ao contrário. Eu quero projetar um circuito a partir dos parâmetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas fórmulas aqui e inverter elas. Vou mexer com elas, tá? Então, vou pegar a fórmula do ganho e vou isolar o R1 do lado de cá. O que eu fiz? Eu passei esse 1 para cá, o G-1, o ganho, RF sobre R1, e depois eu passo o R1 para cá e o G-1 para cá, tá? Chegando então que R1, para calcular o R1, eu tenho que utilizar esta fórmula aqui. Bom, e para reduzir o offset, a gente já viu em aula anterior nossa, né, a resistência de equalização, que neste caso seria equivalente a essa resistência aqui, tá? Ela tem que ser igual ao paralelo dessas duas. Então, para reduzir o offset, R tem que ser igual ao paralelo dessas duas aqui. Como que a gente faz então? Eu vou pegar e calcular o paralelo. Quem que é o paralelo? R1 vezes RF sobre R1 mais RF, tá? Aí o que eu faço? Eu peguei aqui o meu RF e estou isolando ele, tá? Então eu passei esse R1 mais R para cá multiplicando e esse R1 para cá dividindo. Cheguei nisso aqui, isolei o RF. Pessoal, observem que R1 mais RF sobre R1, eu posso pegar esse R1 e colocar para fora, né? Isolar ele, e chego nessa fórmula aqui. Observem que essa fórmula, pessoal, é exatamente igual ao ganho desse circuito aqui. Então eu posso substituir isso aqui pelo ganho e chego então que o meu RF, para eu calcular o meu RF, tentando, né, sempre procurando reduzir o offset, para eu calcular meu RF, ele tem que valer quanto? Igual ao ganho vezes o R, tá? Então o RF vai ser igual ao ganho vezes o R. Tranquilo, pessoal? Pessoal, com isso, então, eu vou colocar aqui agora o roteiro do contrário, tá? Primeiro aqui a gente viu como calcular os parâmetros a partir de um circuito. Agora, tendo os parâmetros, a gente vai calcular, então, quais são os componentes deste circuito. Então, roteiro para projeto. Eu vou calcular os componentes a partir da frequência de corte e do ganho.
Então considero que eu tenho a frequência de corte, eu tenho o ganho. Primeira coisa, eu vou definir o capacitor. Por que eu vou definir o capacitor? Capacitores, pessoal, a gente tem poucos valores de capacitor. Normalmente a tolerância de capacitor é de 20% e tem menos valores aí no mercado, né? Valores comerciais. Então a gente começa pelo capacitor e uma regrinha prática, o que é? O capacitor ele é aproximadamente 10 dividido pela frequência de corte. Frequência de corte dada em Hz. E isso aqui vezes 10 a menos 6 Faraday, ou seja, isso aqui em microfaraday, tá? Então este valor aqui vai ser calculado vezes 10 a menos 6 Faraday, que seria em microfaraday. Pessoal, isso aqui é só um início para a gente começar, tá? É uma regra prática para a gente começar. Isso aqui não tem que ser necessariamente igualzinho cravado. Digamos que você calculou e deu 900 nanofaraday, então o capacitor tem que ser 900 nanofaraday. Não, é só para ter uma ideia de grandeza. 900 nanofaraday, então eu uso, por exemplo, 1000 nanofaraday, que seria 1 microfaraday, e segue fazendo os cálculos. Isso aqui, ó, é praticamente igual, não precisa ser exatamente, tá? Por quê? Porque isso é só para ter uma ordem de grandeza. Para quê? Para que os outros componentes do circuito sejam da ordem de quilo-ohms, tá? Ele não precisa ser necessariamente igualzinho que você calculou. É para ter uma ordem de grandeza. Beleza, você calculou o capacitor, chegou na ordem de grandeza, 1 microfaraday, 10, 22 microfaraday, né? E segue daí com esse capacitor. Então, tendo o capacitor, o que a gente faz agora? A gente vai calcular o R. Como que eu vou calcular o R? Através desta fórmula aqui. Passo o R para cá, frequência de corte para cá. Então tá aqui, ó. Eu tenho o C, que eu acabei de calcular, tenho a frequência de corte, que ela é dado nesse caso, e calculo então o R. Com isso eu já tenho meu filtro calculado. O filtro já está aqui, belezinha, calculado, tá? Esse valor tem que ser igual mesmo, né? É óbvio que você calculou, por exemplo, deu 990 ohms, você vai usar 1K, que é o valor comercial, tá? Mas esse aqui é igual mesmo. Esse aqui é só uma ordem de grandeza, tá? Então, por exemplo, digamos que você calculou e deu 500 nanofaraday e você quer usar 1000 nanofaraday, né? Ou seja, 1 microfaraday, sem problemas, tá? Porque isso é para ter uma ordem de grandeza. Agora aqui não, aqui deu 500, você vai usar uma resistência próxima, 470, algum valor próximo, tá? Então aí esse valor aqui é o valor de fato calculado, isso é só ordem de grandeza, isso tem que ficar bem claro, tá? Bom, depois que a gente calculou então o filtro, que é o R e o C, a gente vai agora para os elementos aqui do amplificador. Então o que a gente faz? A gente vai calcular o RF, tá? Como que eu vou calcular o RF? Utilizando aquela regrinha para reduzir o offset. Então RF vai ser igual ao ganho vezes R. Eu tenho o R já calculado aqui e o ganho é um parâmetro que eu quero utilizar para fazer o cálculo, tá? Então calculo aqui meu RF, beleza. Tendo então o meu RF, o que eu calculo agora? Calculo agora o meu R1 através dessa fórmula. Tá aqui o RF, tá? E uso o R1 que eu já tinha deduzido anteriormente. Tranquilo, pessoal? Se fosse um filtro passivo, mesmo processo. Calculo o capacitor através desse processo aqui, que é algo aproximado, não precisa ser exato, tá? E depois calculo o R, e daí você chega no valor próximo, aí no valor comercial dele. Tudo bem? Pessoal, e como fica no caso do passa-alta de primeira ordem? O passa-alta, vejam bem, ele só muda aqui, que aqui é R e aqui é C. Agora eu vou inverter. Aqui é o C e aqui é R. Ou seja, eu simplesmente inverti os componentes. Frequência de corte continua sendo a mesma, ganho continua calculando da mesma maneira, e essa é a regrinha aqui do projeto, continua da mesma maneira, não muda nada, só muda o quê? A disposição dos componentes aqui, do R e do C. Tá? Então todos os procedimentos de cálculo são iguais, porém o R e o C é invertido para um filtro ativo de primeira ordem, passa alta. Tá? Só inverter os componentes. Tranquilo? Pessoal, para filtros ativos de ordem superior, o que significa ordem superior? Quer dizer de segunda ordem, terceira, quarta, quinta e assim sucessivamente, tá? A gente vai utilizar uma configuração chamada Sallen-Key. Esse nome vem de dois estudiosos, né, que estudaram, que propuseram esse filtro, tá? Uma pessoa que tinha um sobrenome Sallen e outra sobrenome Key, tá? E daí, por isso chama configuração Sallen-Key.
Como que funciona a configuração Silent Key? Eu tenho aqui algumas impedâncias associadas. Então eu tenho Z1B e Z1A, Z2B e Z2A, e Z3B e Z3A. Observem que esse é o conjunto 1, este é o conjunto 2 e este é o conjunto 3. Tá? Nessa configuração que eu vou mostrar para vocês, vou ensinar vocês, Silent Key, a gente consegue montar até terceira ordem com um único amp-op. Tá? Então a gente vai montar até terceira ordem com um único amp-op. Tá? Como que isso funciona então? Vejam bem, terceira ordem é essa montagem aqui, onde eu tenho Z1, tenho o conjunto Z2 e tenho o conjunto Z3. Se eu quisesse um filtro de segunda ordem, o que seria? Como que seria? Eu teria só o conjunto Z1 e só o conjunto Z2. Tá? Não teria aquele conjunto Z3 que estava aqui, ó, certo? Então só o Z1 e o Z2. E se for de primeira ordem, o que eu faço? Eu utilizo só o conjunto Z1, que foi o que a gente acabou de ver. A gente tem aqui então as impedâncias Z1, tá? Que é resistor ou capacitor, dependendo do caso, resistor aqui, capacitor aqui, ou ao contrário, capacitor aqui, resistência aqui, dependendo se ele é passa alto ou passa baixo, a gente acabou de ver, na sequência com um buffer, tá? Então essa aqui é o de primeira ordem, conforme a gente já acabou de ver. Tranquilo, pessoal? Bom, e como que a gente faz então para projetar esses filtros? Conforme eu falei, se for primeira ordem só esse conjunto, segunda ordem este conjunto e terceira ordem todo este conjunto. Tá? Se ele for um filtro passa baixa, o que vai acontecer? Todas essas impedâncias que estão aqui, elas vão ser resistências. Tá? A gente viu, na verdade, aqui, né, no passa baixa, aqui era resistência e aqui era um capacitor, não é isso? Da mesma maneira, todo mundo aqui que está nessa linha, que são ZAs, vão ser então resistências. Se for um passa alta, toda essa linha aqui vai ser o quê? Vão ser capacitores. Aqui eu tenho o capacitor 3, capacitor 2 e o capacitor 1, certo? E sendo então passa baixa, aqui tudo é resistência, e esses outros elementos, os ZBs, vão ser capacitores. Aqui seria capacitor, capacitor e capacitor. Sendo passa alta, conforme eu falei, os capacitores estão aqui, então aqui vai ser resistência, resistência e resistência. Tranquilo, pessoal? Então a gente tem aqui, conforme eu comentei, esse é um exemplo, tá, do passa baixa, né? Eu estou trocando as impedâncias, substituindo aqui pelas resistências, tá? Então os ZAs aqui são resistência, capacitor e capacitor. E se for passa alta, conforme eu falei, aqui vão ser capacitores e aqui resistências, certo? Então lembre-se que para cada um dos casos, ou é capacitor ou é resistência. Só que, para a gente fazer o cálculo, em princípio a gente vai chamar tudo de impedância, porque o cálculo ele serve tanto para um quanto para o outro, ele é análogo a maneira de fazer o cálculo, certo? Então a gente vai chamar de impedâncias, lembrando que para passa baixa segue isso, e para passa alta segue dessa maneira. Mas a gente vai chamar de impedâncias segundo descrito aqui na figura, tá? Bom, as impedâncias, para esse projeto a gente tem que seguir então algumas regrinhas. A primeira é, as impedâncias em série devem ser todas iguais. Ou seja, essas impedâncias devem ser todas iguais. Digamos que eu defini então que esse cara é 10K, esse tem que ser 10K e esse tem que ser 10K, se ele for um passa baixa, porque vão ser resistências. Se for passa alta, vão ser capacitâncias. Digamos que aqui é 100 nano, então este tem que ser 100 nano e este tem que ser 100 nano também. Tá? Essa é uma regrinha para esse tipo de projeto. Todas essas aqui têm que ser iguais. Tanto faz se são todos capacitores iguais ou todas resistências iguais. Outra regra para esse projeto é o ganho é 1. Nesse caso eu não vou conseguir amplificar, tá? Esse cara aqui ele não vai amplificar. O ganho é 1. Bom, e a frequência de corte é definida por 1 sobre 2π RC, só que o RC tem vários R's e vários C's aqui, então a gente não vai chamar de RC, a gente vai chamar de tal. Lembrando que tal, pessoal, é a letra grega que está associada à constante de tempo RC, tá? Então a gente vai definir aqui
frequência de corte 1 sobre 2π tal. E a partir disso a gente começa agora a fazer os cálculos, certo? Bom, e aqui para o passa baixa, a gente vai ter o quê? O tal ele vai ser definido por essa fórmula, tal é igual a RC, só que RC dividido por um x, que a gente vai ver daqui a pouco quem que é esse x, no caso do passa baixa, e no caso do passa alta também vai ser RC vezes um x. A gente vai ver quem é esse x, tá? Lembrando que no passa baixa, se todas as resistências são iguais, então eu coloquei aqui R porque todas elas vão ser iguais. E as capacitâncias vão mudar porque aqui eu vou ter o C1, aqui eu vou ter o C2 e aqui eu vou ter o C3. No cálculo do C1, eu vou usar o X1. Então, no cálculo do C1, eu uso o X1. No cálculo do C2, eu vou usar o X2. E no cálculo do C3, eu vou usar o X3. Aqui da mesma maneira, tá? No passa alta, todos os capacitores são iguais. Então aqui eu tenho resistências, aqui é R1, R2 e R3, tá? Então no cálculo do R1, eu vou usar o X1. No cálculo do R2, eu vou usar o X2. E no cálculo do R3, eu vou usar, então, o X3. Tá? Só lembrando que o tal, então, é R vezes C, e tem aí uma relação com o X, que pode estar multiplicando ou dividindo, dependendo se ele é passa baixa ou passa alta, utilizando, então, essas duas formulinhas aqui. Tudo bem, pessoal? Pessoal, e quem são esses X? Esses valores de X são valores tabulados. É claro que tem como calcular isso, só que é um cálculo bem complexo. Utiliza função de transferência, polos, zeros e tudo mais. Para o nosso caso aqui, a gente vai utilizar valores tabulados que eu estou passando para vocês. Quem são esses valores? Então, no caso do Butterworth, tá? Tem uma tabela aqui, ó, vai até nona ordem. E eu tenho aqui os valores de X, X1, X2 e X3. Lembrando que este filtro ele pode ser montado até terceira ordem, por isso que eu tenho X1, X2 e X3. Então, digamos que eu tenho aqui um filtro, um passa baixa, tá? De terceira ordem, eu vou ter então C1, C2, C3 e o X1, X2, X3. Como é que eu faço isso? Vou utilizar aqui terceira ordem, vou utilizar esse valor X1 nessa fórmula aqui, tá? Já tenho o tal, que foi obtido aqui, já tenho o R, que eu calculei, que eu defini aqui, e calculo então o C1, calculando o C1 através do X1. Mesma coisa com o X2, vou calcular o C2. E depois o X3, vou calcular o C3. E é esse cara. Então com isso eu consigo montar até filtros de terceira ordem. Como que eu monto um filtro de quarta ordem? O de quarta ordem eu vou precisar montar dois em cascata. Dois filtros em cascata. Então seria um de segunda ordem, mais outro de segunda ordem. Então seriam um desse aqui em cascata com outro desse. No primeiro filtro eu vou ter C1 e C2, no outro filtro também vou ter C1 e C2, que vai ser definido pelo X1, X2 e o outro X1, X2, que está aqui, ó. Então primeiro filtro X1, que vai dar o C1, X2, que vai dar o C2. No segundo estágio eu vou ter esse X1 que vai dar o outro C1 e esse X2 que vai dar o outro C2. Com isso eu consigo montar um de quarta ordem. Depois eu monto um de quinta, um de sexta e assim sucessivamente até nona ordem, que é o que a gente tem aqui. Isso para uma resposta Butterworth. Lembrando o que é Butterworth, lá da primeira aula que eu comecei a falar de filtro, né? A resposta é plana na faixa de passagem, tá? A gente tem um filtro também chamado de Bessel, é um filtro de fase linear, tá? Esse filtro também pode ser montado utilizando a tabela. E a gente tem o Chebyshev, que ele tem o quê? Que ele tem a oscilação na faixa de passagem. Esse Chebyshev aqui é do Chebyshev tipo 1, tá? Então ele vai apresentar oscilação na faixa de passagem de quanto? De 0,1 dB de Ripple. Ah, professor, e se eu quiser outras oscilações de Ripple, como que eu faço? Pois é, se você quiser outros valores de Ripple, aí tem outras tabelas. Tem aqui o Chebyshev com meio dB de Ripple, com 1 dB de Ripple, e o máximo que a gente viu, que é no máximo 3 dB de Ripple, que está aqui, ó. Tá? No máximo que ele pode ter são 3 dB de Ripple, tá? Então com isso, mesma maneira, se for de terceira ordem, meio dB é esse, se for
terceira ordem, 3 dB é esse. Se for quinta ordem, de 1 dB, é esse, e assim sucessivamente. Então eu vou pegando esses valores na tabela, que são os X, né? X1, X2, X3, coloco naquelas fórmulas e projeto então o meu circuito. Tranquilo, pessoal? Pessoal, para tentar facilitar aqui um pouco o aprendizado, vamos fazer então um exemplo, tá? Então vou montar um filtro ativo, passa baixa, de quinta ordem, do tipo Chebyshev, com frequência de corte de 1K e ripple de 0,1. Tá? Então tem que projetar esse filtro. Acompanha comigo como que é o projeto e depois ele pede para apresentar também o gráfico de resposta em frequência. Então, primeira coisa, a gente vai pegar a frequência de corte, 1 sobre 2π tal, e vou calcular meu tal. Tal igual a 1 sobre 2π FC, coloco 1K aqui, e chego então que meu tal é igual a 159 microsegundos, certo? Bom, ele está pedindo um passa baixa. Se é um passa baixa, o que eu tenho? As impedâncias ZAs, aquelas que estão todas ali em sequência, né? Elas vão ser o quê? Vão ser resistências e todas têm que ser iguais. Eu vou chutar um valor, tá? Um valor de quanto? Nesse caso eu estou chutando 1K. Poderia ser 10K? Poderia, sem problema. Mas eu escolhi 1K, tá? Então as impedâncias em série, ZA, devem ser todas iguais. Ou seja, Z1 igual a Z2 igual a Z3 igual a 1K. Beleza. Calculei, então, os meus Zs. Agora eu vou pegar o tal. O tal de quem? Do passa baixa. Lembra que eu coloquei lá o tal do passa baixa é RC dividido por X. O tal do passa alta é RC vezes o X, que é aquele X das tabelas, né? Então o tal vai ser RC dividido por X. O que eu vou fazer? Eu tenho que calcular os Cs, porque o R eu já tenho, tá? Então o que eu faço? Eu vou isolar o C. Coloco o C do lado de fora, passo o X para cá, passo o R para cá e chego então que Cn, tá? É igual a tal vezes Xn sobre R. Ou seja, o C1 vai ser tal, que eu já calculei, dividido pelo R, que eu já defini, vezes o X1, que é lá da tabela. C2 vai ser tal vezes X2 sobre R. C3 vai ser tal vezes X3 sobre R. C4 e assim sucessivamente. Então consigo calcular todos os capacitores, C1, C2, C3, C4 e C5. Tendo que eu já defini o meu R, já sei a configuração do circuito, então só falta calcular os capacitores que eu consigo montar o meu circuito, certo? Bom, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ir lá na tabela do Chebyshev, tá? Com ripple de 0,1 dB. Se eu for lá na tabela, vamos seguir lá para a tabela. A tabela é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Chebyshev com 0,1 dB. Eu vou pegar uma parte dessa tabela e vou colocar ali no slide, tá? Então vamos voltar onde que a gente estava. Tá aqui. E vou colocar uma parte da tabela aqui. Então tá aqui, ó. O Chebyshev 0,1 dB de ripple. O que eu quero? Vou precisar dos valores de X1, X2 e X3 para jogar aqui, tá? Qual que eu vou pegar? Se eu quero quinta ordem, então vou pegar essa linha aqui, ó, tá? Então o que eu faço? Vou utilizar então X1 vai ser 0,384, X2 vai ser 4.446, X3 vai ser 2.52. Tem o valor X1, X2 e X3. Calculo C1, C2 e C3. E o C4, C5? C4, C5 vai ser o X1 do outro estágio e o X2 do outro estágio, que é esse aqui, ó. Esse X4 aqui eu vou utilizar 0,158 e esse cara aqui eu vou utilizar 6,81, desculpa, tá? Então vamos ver como é que fica isso. Então a gente definiu já que o R é 1K, né? E agora eu tenho então que o X1 igual a 0,384, que está aqui. A hora que eu coloco aqui o R e o tal, eu calculo C1, que vai dar este valor, 60,5 nano. Da mesma maneira, X2, calculo então C2, X3, coloco aqui, calculo C3, o X4, que é o C1 do outro estágio, é esse, esse aqui, né, o de baixo, então tá aqui, vai dar esse cara aqui, e o C5, que é o X5, né, que é o X2 do outro estágio, é esse cara aqui, e vai dar este valor, tá?
1083 nano ou 1.083 microfarad. O que eu faço agora? Simplesmente eu vou montar isso aqui no meu circuito. Lembrando que estes valores aqui é do primeiro amp-op, tá? Onde eu tenho 3 capacitores e 3 resistências, porque ele é de terceira ordem, então tem que ter 3 elementos reativos. E este aqui é do segundo amp-op, tá? Onde eu tenho 2 capacitores e vou ter 2 resistências. Por quê? Porque vou ter 2 elementos reativos, tá? Porque ele é de segunda ordem. A hora que eu associo 3 aqui, terceira ordem com segunda ordem, ele vai chegar na quinta ordem, tá? Então com isso eu faço essa montagem. Observem, todo mundo aqui vale 1K, todo mundo aqui vale 1K. Aqui é o C1, C2 e C3, que a gente tinha calculado no slide anterior, C1, C2 e C3. E aqui ó, o C1, que na verdade seria o C4, né, o do próximo estágio, e o C2 do outro estágio, que seria o C5, tá aqui ó, 25 e 1000 nano, ou 1 micro, tá? Então tá aqui ó, 25 e 1 micro. Certo, pessoal? Bom, com isso, o que a gente tem que fazer agora? Agora a gente tem que trazer para valores comerciais, tá? Então esse valor aqui, 1,083 micro, vai virar 1 micro. Esse aqui de 25 nano foi para 22 nano. Esse aqui de 60, o mais próximo, 56 nano. 707 nano, 680 nano. E 400 nano, 390 nanofarad. Tá? Lembrando, pessoal, que a gente não tem todos os valores, a gente não tem isso aqui comercialmente, porque a tolerância normalmente de capacitores, principalmente na ordem de nanofarad, aí, né, que são os de poliéster ou de cerâmica, é da ordem de 20%. Sendo da ordem de 20%, não adianta eu querer um valor exatinho, porque a hora que produz lá na fábrica não vai chegar nisso aqui. Tá? Então ele tem uma faixa que ele pode trabalhar, e dentro dessa faixa ele vai envolver aquele valor ali de 707. Então se eu pegar, por exemplo, 680, ele está dentro de uma faixa de erro, de tolerância, que engloba os 707. Tá? Por isso que a gente utiliza esses valores aqui comerciais. Não precisa associar eles em cascata. Tá? O que normalmente acontece? Às vezes o filtro ele acaba saindo um pouquinho do que era projetado. Tá? Às vezes a frequência de corte ela muda um pouquinho, ou o ripple muda um pouquinho, porque no caso aí vai ter a tolerância, vai ter os valores que foram mudados, mas isso é pouca coisa, é desprezível, tá? Não precisa associar valores comerciais, tá? Para chegar no valor exato desse cara aqui, mesmo porque esse cara tem uma tolerância, a hora que você começa a associar para tentar chegar naquele valor exato, devido à tolerância não vai ser exatamente aquilo, o valor nominal não vai ser aquilo, mesmo associando. Então não associem, só chega no valor mais próximo e está excelente. Em eletrônica, se tiver uma desviozinho, sempre a gente trabalha com margem de erro, né? Então se tiver um desviozinho, sem problemas, tá? Porque capacitor, normalmente a gente trabalha com 20% de tolerância. Com isso a gente tem o que então? Então a gente tem o projeto do filtro, que está aqui. O que falta agora então? Apresentar o gráfico. Tá aqui o gráfico, tá? Como ele é de quinta ordem, ele vai fazer então 1, 2, 3, 4, 5 e desce, conforme eu já falei em aula anterior, né? O ripple vai ser o número da ordem, a quantidade de ondulação aqui do ripple vai ser o número da ordem, tá? Esse tamanho do ripple vai valer quanto? Vai valer 0,1 dB. Então se ele está começando aqui no 0, porque o ganho é de 1, né? Então o ganho em dB é 0, tá? Então se ele está começando aqui no 0, ele vai oscilar até 0,1 dB, até menos 0,1 dB. Quando ele chega aqui no 3, menos 3 dB, nesse ponto ele está na frequência de corte. Quem é a frequência de corte? É 1K, que está aqui projetado. Beleza, pessoal? Eu não fiz a simulação, mas se vocês quiserem, pegue esse circuito aqui, ó, simule ele no Proteus ou em algum software aí de simulação e verifiquem que vai dar algo próximo disso. Pode ser que mude um pouquinho, não caia exatamente 1K, 995 Hz ou 1005 Hz, tá? O ripple de repente não é 0,1, é 0,09, tá? Ele pode dar uma diferençazinha porque a gente utilizou valores comerciais, mas sem problema quanto a isso. Então fica aí lição de casa para vocês. Se quiserem,
simular isso aqui em algum software, tá, de simulação e verificar então a resposta em frequência, se ela bate ou se ela diverge muito com o que era o previsto, que é isso aqui. Essa faixa é a faixa passante e aqui a faixa de atenuação. Tranquilo, pessoal? Pessoal, então é isso. Com isso a gente finaliza essa videoaula então de filtros ativos passa alta e passa baixa. A gente viu nessa videoaula que para montar um filtro ativo eu vou precisar de um elemento ativo, no caso, né, que são os amp-ops associado aos filtros. A gente viu como montar um filtro de primeira ordem, que é simplesmente colocar um filtro passivo em cascata com um buffer, e como montar então um filtro de ordens superiores, ordem 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Tendo alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu respondo. Dá um joinha aí, pessoal, que tá dando uma trabalheira danada preparar essas aulas, e até a próxima então.